outros 19 times da Série A do Brasileiro. Vai, pega um ou outro, mas quase todos, né? Qual outro não seria? Estou aqui tentando buscar de cabeça. Acho que o Luiz Adriano do Palmeiras é um centroavante muito bom também. De outra característica, mas acho que é um centroavante muito bom. Estou pensando. Porque, assim, o principal concorrente, um dos principais, o Grêmio, buscou o Pedro. E o Flamengo trouxe o Pedro, aí o Então vai, no Grêmio, check seria. No Sim. Inter, hoje, com a fase do Guerreiro, acho que o Pedro teria muita chance de ser o titular. Eu acho que sim, até porque ele faz mais gols. O Guerreiro não é exatamente um... É curioso, ele é um centroavante, mas não é exatamente um goleador implacável. Nunca foi. Não é um artilheiro irrepreensível. Nos outros do Rio, seria? Sem dúvida alguma. No Atlético Mineiro, seria? Sem dúvida alguma. Agora eu trouxe o Tardelli, mas é outra coisa. Acho que o Pedro... Nos times de São Paulo, seria facilmente no Santos. No São Paulo, que não faz gol. No São Paulo, que não faz gol. Acho que ele barraria o Bozelli no Corinthians também e brigaria com o Luiz Adriano no Palmeiras. Brigaria com o Luiz Adriano. Com boa chance de ganhar a batalha? Aí tem um certo equilíbrio. Gosto dos dois. Mas então o Flamengo trouxe um jogador que não teve no ano passado quando precisou, né? Era uma das poucas coisas. Quando precisou usar o Lincoln, que é um garoto ainda, tal. Pode até jogar juntos, como o Cereto falou, com o Gabigol, os dois juntos, mas assim, numa ausência. E lembrando o seguinte, os atacantes do Flamengo eles estão numa fase tal há tanto tempo que é muito possível que eles sejam convocados para seleções e tudo mais. Eu acho que os dois estão no... Fora, eles são comparáveis aos atacantes brasileiros que nós temos lá fora, jogando em clubes importantes da Europa. Tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol. Então o Flamengo vai estar sem a sua dupla em alguns momentos. Já é o primeiro desafio sem o Gabigol e eu acho que o Flamengo tem o reserva ideal para isso. Agora, como você falou, o Pedro há algum tempo não joga, não começa uma partida, não joga 90 minutos. Então é um fator, mas que está bem substituído o Gabigol, tá. E o resto do time, está o time praticamente todo aí. Né? Você viu o jogo contra o Atlético, Muricy? O que você achou da atuação do Flamengo? Bom, era esperado, né? Ou seja, o Atlético diminuiu, a qualidade caiu bastante, né? Você já esperava ver o Flamengo nesse nível em fevereiro, na temporada? É que, o Flamengo vem embalado já desde o ano passado. Nem as férias vai parar o Flamengo. E volta a repetir, temos que falar de competência. Ou seja, o Flamengo foi muito bem nas contratações. O cara foi pontual. Né? E o Pedro vai entrar aí no Flamengo, vai entrar muito bem. Vai entrar outro, vai entrar muito bem. Porque é um time já armado. Vai trocar um ou dois, vai entrar bem, entendeu? Porque o time é muito armado, já sabe o que quer dentro do campo. Olha, tá difícil quando a gente vê o Flamengo jogar e pensar que algum time vai ganhar, ainda mais esse ano que eles se reforçaram mais ainda. Os treinadores, o dia falei no Bem Amigo, os treinadores vão ter que trabalhar muito, estudar muito o Flamengo. Agora, esse que é o problema do Flamengo. Os treinadores estudam muito os times, né? E ainda mais o Flamengo, agora o time vai ser batido. Mas aí o português vai e muda o time taticamente. Não joga igual. É difícil marcar o Flamengo. O que ele mudou, na sua opinião? Ele, por exemplo, o Pedro agora. O Pedro joga mais fixo. Né? O Pedro joga mais fixo. Então, já é uma variação que ele tem, entendeu? O Arão é o primeiro volante, mas está chegando na área às vezes também. Né? Então, é uma troca. Ou seja, às vezes fica o Gerson e sai o Arão. O ano passado jogou um pouco mais fixo, jogou um pouco mais por trás, entendeu? Então, e a qualidade, claro, a qualidade do... E o ano passado foi igual também, que a gente pensava assim, eu como técnico, falei, caramba, eu vou jogar com o Flamengo. O que eu vou fazer? Eu vou marcar atrás? Aí eu vou nos resultados, ele ganha o time que marca atrás. Não, já não vou marcar mais atrás, vou marcar na frente. Ele ganha o time também que marca na frente. Tá difícil, cara. Não tem jeito. Tá difícil de marcar esse time, entendeu? E eles não querem saber mais esse negócio. Me parece que não se preocupa mais com o adversário. Ele se preocupa com eles. Vamos jogar e não quero saber de nada. Porque o lateral esquerdo do adversário apoia. Eu quero saber se ele apoia ou não apoia. O meu jogador vai jogar, cara, sabe? Então, tá difícil. Vai estar difícil de parar o Flamengo esse ano. Tá mais forte ainda. Hoje o Tostão... Alguém aqui leu a coluna do Tostão hoje na Folha? Eu li. O Tostão hoje escreveu, aliás, demais ler a coluna do Tostão, né? Sempre o aprendizado. Ele escreveu o seguinte, que os times brasileiros, na opinião do Tostão, são muito reféns de um jogador que, segundo o Tostão, quase que não tem mais no futebol mundial, que é o meia de ligação. Não tem mais. Não tem mais, mas o Corinthians tem o Luan,
vários clubes apostam nesse meia de ligação. E ele falou que um dos segredos do Jorge Jesus é não ter esse meia de ligação. Você não depende de um meia de ligação. Ele tem meias que desempenham várias funções no meio-campo. Como ele tem atacantes que desempenham várias funções. Exato. Os dois atacantes, eles não são marcáveis. Por quê? Porque hora está aberto pelo lado direito, hora está aberto pelo lado esquerdo, hora para dar dentro do campo. Então tem variações. Os dois meias que hoje os brasileiros estão usando nesse sistema do 4-2-3-1, faz os dois caras do lado atrás de lateral que nem doido. Os dois do Flamengo já não vão atrás do lateral mais, eles vão armar o jogo. Então eles vão para dentro do campo. Olha como é que é a variação. Eles vão para dentro do campo, os dois atacantes se abrem, entendeu? Então são variações que não dá para... É difícil marcar o Flamengo, é muito difícil marcar o Flamengo. E esse negócio do 10, do 8, não adianta procurar mais, que não tem mais. É isso que ele estava falando. O Liverpool não tem esse meia de ligação. Ele tem 3 meias, 3 atacantes. Acabou. O 10 não tem mais. Mesmo porque também na base não se faz mais. O que o Tostão falou, ele falou, se você não tivesse ainda um jogador hoje como o Rivaldo, o Alex... Tá bom, você aposta nesse meio de ligação, mas não tem mais esse jogador e os times... E não tem mais espaço para esse cara no futebol. Não tem mais. E ainda mais jogador... que os 10 sempre foram os pensadores, né? Os foram mais lentos. Hoje não joga mais. Não dá mais tempo disso. O 10 acabou. O 10 nesse sistema, né? Acabou. Hoje são caras que eles têm que vir marcar no meio campo e tem que atacar, tem que sair para os lados, tem que fazer várias coisas, né? Então esse 10 que só pega, dá a bola para mim que eu penso. Não, você não vai pensar mais nada não. Porque... E ele traz um exemplo da seleção brasileira, que o melhor momento da seleção brasileira foi quando o Tite escalou 3 meias e 3 atacantes. Quando o Coutinho era um atacante... junto com o Neymar e Gabriel Jesus, e o meio-campo tinha Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. Mas eliminatórias. Sem aquele meio de ligação que o Tite tentou fazer com o Coutinho na Copa. Então, mas vai ter que... E na Copa o Coutinho sumiu. Mas o Tite é outro que vai ter que se reinventar em relação à seleção brasileira. Não dá mais. Os times estão marcando muito bem, os times. Os times treinam muito o balanço. Então, às vezes, faz 2 linhas de 4, marcam muito bem. Se não fizer como o Flamengo, a gente tem que citar o Flamengo mesmo, não adianta. Claro que tem. Porque se não fizer que nem o Flamengo, que não joga com 2 caras, joga 2 caras se movimentando, não marca, não dá para marcar. A linha de 4, né? Eu só estou pensando aqui na palestra dos treinadores hoje, eu falo assim, caramba, como é que eu vou marcar? Lá vem o Flamengo. Já vem o Flamengo. Como é que eu vou marcar esses caras aqui? Aí ele põe lá na lousa, porque é assim, ele põe 2 e põe mais 2 aqui do lado. Vai quase o Flamengo começou a jogar como há 10 anos se jogava, né? Que é o 2, 2, 2 e 2. Né? Mudou. O Flamengo voltou ao que era antigamente. Assim se jogava, com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, né? Porque é difícil marcar. Não tem uma marcação. Como é que você vai falar para os 2 zagueiros, você olha, pega os 2, o Gabigol e o Bruno Henrique. Mas como, professor? Eles não estão aqui. Todos se mexem. Eles vão para lá, daqui a pouco eles estão lá do lado direito, eles não estão mais aqui, eles estão voltando. Então, vai ter que mudar. Porque os times marcam muito bem. E se não se movimentar, não vai jogar, cara. Então, é uma coisa simples, vai ter que se movimentar, senão não vai jogar. Essa história do Flamengo me lembra, o Muricy chegou a dizer, porque dá a impressão que o Flamengo nem liga para os adversários, né? O time é muito bom, o time é muito, muito bom. Me lembra uma história do Evaristo de Macedo, quando era técnico do Corinthians, numa pré-eleição, uma palestra contra Matonense. Corinthians e Matonense, Campeonato Paulista. E aí ele dando pré-eleição para o time, que tinha o Gamarra, tinha o Rincon, tinha o Marcelinho, o Ricardinho. O Matonense joga assim, na lousa. Matonense joga assado. Olhou para trás, os caras... Um conversando com o outro. Matonense joga assim. Quer saber de uma coisa? Vai lá para dentro e ganha da Matonense. É isso, pré-eleição contra a Matonense. Mas essa situação do Tite... do Flamengo, digamos, pressionar não só os adversários, mas também a seleção brasileira, ela surgiu o ano passado e ela vai ser muito latente esse ano. Porque, em tese, a seleção tem que jogar mais com o principal clube do seu país, mas não é o que está acontecendo. E hoje, a dinâmica, a qualidade dos jogadores do Flamengo me parece até mais simples se você tivesse uma Copa do Mundo amanhã, para jogar amanhã. Encaixar o Neymar e o Casemiro com o restante da arquitetura do Flamengo do que você pensar numa outra situação. Como era antigamente, Santos e Botafogo, por exemplo? É quase isso, porque a fluidez é tanta nesse time do Flamengo e são jogadores, eu acho que tem nível de seleção brasileira. O Gerson tem, o Bruno Henrique tem, o Gabigol tem. Isso é indiscutível. É mais
hoje é mais simples a gente imaginar encaixar uns extra classe como o Neymar e também o Casemiro, que na minha opinião, um titular do Real Madrid indiscutível, tem que ter lugar na seleção, do que você remontar toda... E acho que isso vai ficar... A cada partida da seleção que o time não tiver no nível que o Flamengo apresenta, isso vai estar. Vai estar nas entrevistas do Tite. Você mesmo falava, Rizek, no final do ano passado, a primeira pergunta que eu faria numa coletiva da seleção brasileira hoje é por que seu time não joga como o Flamengo? E por que a seleção não joga como o Flamengo? Com todo o material a seleção humano brasileira que tem. não joga como o Flamengo. Acho que essa é a pauta do futebol brasileiro. Por que então. seu time não joga como o Flamengo? Então. E não é vergonha pra ninguém, né? Claro, Não é. Sabe, é um fato, É uma um constatação. fato, cara. Sabe, é isso que as pessoas têm que entender, que aqui não é que o português vem aqui, não sei o quê. É uma coisa que está acontecendo. Sim. E os clubes brasileiros têm que se mexer mesmo. Além dentro do campo, fora também. O Flamengo está dando show fora do campo também. Organização, tudo, e contratação, tudo. Então tem que ser exemplo. Não é para, não vou copiar. Tem que copiar sim, por que não? É a seleção brasileira, cara, sabe? E quem sabe o nível do Flamengo, o descolamento do patamar do Flamengo em relação aos outros, não faça nossos times se mexerem para melhorar Claro, também. não, vai melhorar. Porque, os times são igualmente grandes ao Flamengo e precisam pegar o Flamengo. Ou vão aceitar o Flamengo instalar uma supremacia aqui ganhando todo ano o campeonato por pontos corridos. Porque eu consigo ver um time num mata-mata eventualmente eliminar o Flamengo, como fez o Atlético Paranaense. Arma um esquema, consegue num jogo infeliz do Flamengo, num jogo super feliz da sua equipe, tira o Flamengo de uma Copa. Mas nos pontos corridos, com esse elenco e essa qualidade de jogo do Flamengo... Pontos corridos ganha quem tem plantel, é bom muito time, mas tem que difícil. ter plantel. É muito difícil. E o Flamengo tem o melhor hoje. O melhor, não tem como discutir. O melhor, a melhor ideia de jogo. Vai ser difícil. Por isso que os caras vão ter que fazer, eles estudam, vão ter que estudar muito mais. O Flamengo está mexendo demais com o futebol brasileiro. Que bom, né? Está mexendo pro bem, né? Sim. Está mexendo pro bem, por coisa boa. Concorrência sempre é bom. Cara. Tá ganhando, tá jogando bem, né? Exato. É gostoso de ver o Flamengo Eu, jogar. pelo menos, se sou dirigente hoje do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense, do Grêmio, do Inter, eu estou incomodado. Que isso aí fala, pô, meu time precisa chegar lá. Como é que a gente vai fazer para enfrentar o Flamengo esse ano e ano que vem? Espero que o Flamengo esteja despertando essa pergunta em todos os times grandes do país. O único que pode derrubar o Flamengo esse ano, derrubar entre aspas, é o Tite se convocar todo mundo para a Copa América. Então, é isso. É o único. Não tô lançando isso, o torcedor do Flamengo que me perdoe, mas acho que é quase uma evidência. E assim, para os mais antigos, os que viram o Flamengo lá do Zico lá atrás, o Flamengo do Zico, o jeito de jogar e aquela... inspirou a seleção brasileira. Eu não vi, eu joguei. O Muricy jogou. Sofri contra ele. Inspirou a seleção brasileira de 82, o Tele. O jeito que o Flamengo jogava. É isso aí. Né? Os dois laterais do Flamengo, que eram o Júnior e o Leandro, sem ponta.